Bem, eu estou tentando inovar aqui no nosso espaço com algumas mudanças que nós vamos ter de hoje em diante, algumas opções a mais. Uma delas seria uma proposta de um jogo que vai continuar sendo o jogo das 3 perguntas, mas esse jogo vai vir nessa forma de áudio. Vai ter um outro tipo de comunicação, um outro tipo de abordagem. Então, para testar, nesse caso, esse vídeo seria nessa função, de testar esse jogo por áudio, eu vou fazer um jogo aqui experimental que uma menina me pediu, com 3 perguntas. E essas 3 perguntas vão ser expostas aqui no áudio e vocês vão poder estar tendo uma ideia de como funciona. A primeira pergunta dela é: vou conseguir uma outra fonte de renda extra com urgência? Então vamos lá. Embaralhando, tirando as cartas em um monte de 7. E as cartas que saíram foram as seguintes: raposa, lua, o homem, a âncora, as estrelas, os caminhos e os ratos. Então aqui eu vejo que ela não vai conseguir. A pergunta dela foi se ela vai conseguir uma outra fonte de renda extra com urgência. Tá, a princípio ela tem no caminho dela alguém que pode ajudar. Só que o que está aparecendo aqui? São 3 cartas do naipe de copas, 2 cartas do naipe de paus e uma carta de espadas no meio e uma carta de ouros. Só olhando os naipes, o que eu vejo aqui? Emocional, muito emocional no meio. O emocional aqui não está sendo uma característica boa. Está indicando que você está usando muito emocional e na prática você não está desenvolvendo, porque a carta dos caminhos aqui, que é a dama de ouros no interno, com o rato do lado e com a estrela de um lado, ela está mostrando que o seu brilho está sendo impedido nos seus caminhos, principalmente no caminho financeiro, porque você não tá focando no que você precisa. Esse rato está mostrando muita dispersão nas suas reais necessidades. Então, o jogo começa mostrando a raposa, que aqui eu vejo a necessidade de você ser essa raposa, de ter mais uma astúcia, mais uma direção. Essa raposa na carta interna, ela mostra uma carta de paus, que é a carta das dificuldades. Na carta seguinte aparece a lua, que aqui, como ela está interligada ao homem, essa carta aparece te tirando as forças. Aparece a lua, o homem e a âncora. É como se você estivesse esperando demais desse homem para se concretizar. Você está esperando que essa sua parte emocional se concretize para concretizar o demais. E essa parte, ao invés de estar te trazendo solução, no momento atual, ela está te amarrando, está te impedindo de dar continuidade às coisas que você realmente precisa. Então, esse homem aqui, ele poderia ser uma coisa positiva se você soubesse interagir com essa necessidade emocional sem se prejudicar. Só que você foca demais no emocional e não consegue desenvolver as outras áreas paralelamente. Então, esse homem está te servindo como uma trava. Ao mesmo tempo que aparece uma figura aqui, que seria essa mesma carta do homem, te trazendo respostas, que
que a princípio você vai ver como excelente, você não está conseguindo equilibrar os dois lados da balança, vamos dizer. A proposta que ele te traz é excelente no nível imediato. A proposta em si te dá uma sensação de segurança, de melhoria. Só que na prática vai ter muita dificuldade para isso desenrolar. E principalmente no financeiro. Aqui aparece o seu financeiro, o seu caminho com o rato do lado. Ou seja, perdas não só materiais, como perdas energéticas. Então a resposta seria: vou conseguir ter outra fonte de renda extra com urgência? Não. As cartas pedem para que você repense, para que essa proposta que vai aparecer como boa, realmente numa primeira visão é muito boa, mas que ainda não é essa situação que vai resolver, para você repensar. Você pode até, pelas cartas que estão aqui, a princípio, investir nessa proposta a curto prazo, uma coisa bem experimental para você sentir como isso vai se desenrolar, mas contando com isso já, não, ok? A segunda pergunta é: vou passar na prova para a OAB em março? Então vamos lá ver se ela vai passar na prova da OAB em março. Olha só, eu perguntei sobre a sua prova na OAB em março. E olha as cartas que saíram. Observem se aqui não se encontra uma repetição das cartas anteriores. As cartas foram as seguintes: rato, estrelas, nuvens, aliança, peixes, homem e cruz. O que as cartas nos mostram logo de início? O rato do lado das estrelas novamente, ou seja, seguido das nuvens. São duas cartas de problemas, que são as cartas com naipe de paus. No meio, as estrelas, que são os emocionais. A estrela aqui seria o sonho, mas seria também a força positiva sua, que está sendo comprometida pelo rato e pelas nuvens. O rato seriam perdas. O rato aqui, no caso, pode ser influência também de alguém que tá sugando a sua energia, tá te tirando do foco. Do lado da estrela, do outro lado, tem as nuvens, que são as dúvidas, que é um homem que te descapacita também, porque a carta interna é um homem de paus, é um homem assim com uma visão muito estreita e que acaba te descapacitando. Aparece a aliança no meio do jogo. Só que essa aliança está entre as cartas das nuvens e a carta do rei de ouros, que são os peixes. A aliança está entre dois reis, o rei de ouros e o rei de paus. Essa aliança, que seria já a sua pergunta mesmo no jogo, se você vai passar na prova da OAB, a aliança aqui seria nesse sentido, de você ter uma abertura para isso. Te traria mais estabilidade, que seria esse rei de ouros, te daria a oportunidade de conquistar isso. Mas do lado desse rei de ouros está o homem e está a carta da cruz. Esse homem continua te pesando, ele é uma cruz no seu caminho. A cruz no seu caminho aqui, como eu já conheço o seu histórico, e está do lado do peixe de ouros,
essa cruz que você quer se livrar é o seu patrão que você detesta e que essa relação te puxa ainda mais para baixo, uma relação muito negativa. Só que em todo, o que o jogo mostra aqui? Olha os extremos que eu também nego assim. A carta das pontas, que seria a ponta inicial, o rato, a ponta final, a cruz, e o meio, a aliança. O que essas três cartas de separados nos mostrariam? O rato, a aliança e a cruz. Que tem muito peso ainda em você, na sua aura, te impedindo de chegar a esse resultado positivo. Não é que você não tenha que tentar, não. Você deve continuar. O que você tem que fazer para ser bem sucedida? Tem um espaço curto ainda de tempo para você processar, para você se dedicar. Mas você tem que tentar se superar no sentido de deixar isso não te atingir tanto, para poder fluir melhor, para você poder estudar, para você poder estar com a mente mais descansada, para poder absorver isso e ter um resultado positivo. Mas a princípio aqui, eu não vejo se você deixar realmente esse nível de energia continuar, você não vai conseguir passar, ok? Então você tem que reverter isso para ser bem sucedida. A terceira pergunta dela seria se tem alguém para entrar na vida amorosa dela. Vamos lá, ver se tem alguém para entrar na vida amorosa da T. Não vou dar o nome aqui, mas o nome dela começa com T. Vamos lá. As cartas que saíram foram as seguintes: rato de novo, foi bem baralhado, hein? Estrelas de novo, torre, homem, peixes, coração e montanhas. Olha, o homem aparece de novo, sendo que dessa vez ele aparece no meio do jogo, exatamente na carta central. E o rato de cara, né? O ratinho aqui na sua vida tá bem ativo, bem presente. Então o que isso indica? Que você está numa época de muito desgastes. Esses desgastes estão te apagando, porque o rato aparece novamente do lado das estrelas. Está te tirando o brilho, te tirando a capacidade, te tirando a motivação, te tirando o ânimo de persistir. Do lado dessa carta aparece a torre. A torre aqui está indicando que você está tendo muita dificuldade para superar o seu momento. Você às vezes se isola para procurar as melhores respostas, mas você não está conseguindo processar isso, sim. Está tendo lentidão, está tendo dificuldade. A carta interna, que é o 6 de espadas, está indicando que você ainda tem que processar algumas coisas internas para você poder se vencer. Tem algumas dificuldades ainda que você tem que vencer para conseguir ser melhor sucedida amorosamente. Então aqui está mostrando que você se alterna entre um período de reclusão e um período de motivação. Ao mesmo tempo aqui está exemplificando que você está procurando um homem que, junto do amoroso, tem uma condição financeira para te dar. As cartas aparecem o homem, o rei de ouros e a carta do coração. A carta do coração mostra uma impulsividade e a carta do rei de ouros mostra a estabilidade. O que está acontecendo aqui? Está tendo uma briga interna sua, consciente ou inconsciente, aí você analisa e vê como você pode se perceber melhor, sobre essa necessidade de ter o amor, o tesão, a emoção, o movimento, a paixão e um homem que te traga estabilidade. Você quer juntar esses dois homens em um só e está sendo muito difícil.
conseguir isso. Por quê? A carta a última carta, que é a montanha, está mostrando uma distância disso aqui. E ao mesmo tempo, no meio do jogo, aparece aqui que você tem esse homem que seria interessante financeiramente, disponível, entre aspas, que ele não está tão disponível assim. Ao mesmo tempo que você acha que tem possibilidade com esse homem está, na verdade, bem distante. Ele se mantém distante, ele cria uma distância à volta dele para se manter inacessível. Então, esse homem que você acha que tem essa dupla condição de te atender, ele não está disponível. Ele não está disponível, ele pode estar disponível no sentido de estar sozinho, mas ele não está se dispondo a ter um relacionamento. A sua pergunta foi se você, se vai entrar alguém na sua vida amorosa. Olha, aqui não aparece alguém entrando na sua vida amorosa para ficar. Essa disponibilidade de entrar na vida da gente, nós temos que nos dispor para isso. Se você está disponível, não no sentido de desfrutável, mas disponível no sentido de se permitir, é claro que você sempre vai ter a possibilidade de entrar alguém na sua vida. Mas aqui está aparecendo que, pelas cartas iniciais, que o rato está aqui, o rato, o homem e a montanha, que seriam a carta das pontas e do extremo, esse rato do lado do homem são uma carta de emocional, que é o homem, que é você querendo a chegada desse homem. Esse homem aqui, ele está trazendo uma proposta para você. E as duas cartas que ladeiam isso são cartas de paus, que está evidenciando que você tem muitos desgastes nos relacionamentos. Aqui mostra no rato esses desgastes, você tem que aprender a superar, porque o rato também ele tem um sentido mais amplo só de perdas. Em alguns casos ele vai representar inclusive o fato de você recuperar isso, de você reverter essa situação. O homem está mostrando essa proposta do que você gostaria, mas a montanha aparece aqui como muitas dificuldades do se relacionar em si, da troca, que sempre aparece uma distância. Eu não sei se você mantém os homens distantes propositalmente ou se você encontra muita dificuldade para vencer essa distância nos relacionamentos. Mas aqui, como a sua pergunta foi, se tem alguém para entrar na sua vida amorosa, teria essa possibilidade pelas cartas que mostram aqui. Só que você tem que vencer muita coisa ainda para isso que você espera alguém que tenha um lado emocional, mas que tenha também o financeiro. Você tem que se vencer muita coisa interna sua para conseguir estar harmonizada. O mínimo, não é a nível de profundo, de você ter uma vida solucionada, não é nem isso. É no sentido de você permitir certas coisas, porque muitas de vocês procuram isso. Eu vou aproveitar aqui no jogo para falar. A troca com o outro não é uma coisa tão fácil de fazer. A pessoa que está procurando esse relacionamento mais sério, ela tem que ter assim, tomar aquela colherzona de paciência diária para poder entender o outro. E na maioria das vezes o que eu observo em vocês, essa insatisfação, esse desespero, esse descontentamento muito grande, é porque vocês procuram uma coisa que não existe, gente. Todos nós temos diferenças um do outro, e para ter um relacionamento que possa construir, essas diferenças não tem que ser transformadas em brigas, tem que ter diálogo. Então muitas vezes as mulheres querem que os homens sejam videntes, adivinhem os pensamentos dela, quase que por osmose mesmo, que realizem as vontades dela sem ela se expor.
Primeiro que relacionamento não é só um fazer a vontade do outro, é um compreender e aceitar o outro. Então aqui nas suas cartas, você tem dificuldade ainda de aceitar as diferenças do outro. Isso torna uma distância. O que é preciso para construir em qualquer relacionamento? Diálogo. Então, tem alguém para entrar na sua vida amorosa? Eu diria que você precisa de um tempinho para você. Não é muita coisa, mas que você processe os seus sentimentos, o que você está esperando do outro, faça uma análise assim em cima disso e reveja algumas posições para você ser melhor sucedida nesse lado amoroso. Mas você é nova, você tem muita perspectiva. Aparece aqui às vezes te atrapalhando a impulsividade, porque você é impulsiva, você não quer esperar. Você queria que essa paixão aparecesse ontem. E você é movida também a paixão. Então às vezes você quer esse homem mais sério, mas você embarca na paixão e acaba se perdendo no meio do caminho. Mas é claro que essa possibilidade existe. É só você se policiar mais que você vai conseguir sim. Mas são coisas diferentes. Você querer uma paixão e você querer alguém que te some. Nem sempre a paixão é a pessoa que vai te somar. É esse diferenciamento que você às vezes tem que aprender a fazer. Então, a princípio seria uma amostra do nosso jogo em áudio, que eu me programei para ser não mais que 20 minutos e acabou saindo mais ou menos isso mesmo, ok?